Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Na verdade, não sei, né, se é boa tarde, se vocês estão vendo essa monitoria pela manhã, à noite, enfim. Mas espero que todos tenham um bom dia. Me apresentando, meu nome é Ana Caroline, eu sou acadêmica do 7º período de Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. Vocês já me conhecem, eu já dei monitoria para a turma 20 de Semiologia Médica, mas nesse período eu vou estar junto de vocês, auxiliando na disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, que é TCC2. Hoje vamos ter a nossa primeira monitoria, que é sobre projeto de pesquisa. É a primeira vez que eu gravo uma monitoria assíncrona, está sendo bem diferente para mim. Eu espero que vocês possam aproveitar. Eu já vou de antemão pedindo para que, se vocês tiverem alguma sugestão de como melhorar as monitorias, podem ficar à vontade para falar comigo. E aí, trazendo um pouquinho sobre a agenda da apresentação de hoje. Vou trazer um pouco da definição do projeto de pesquisa, a sua importância, qual é a sua estrutura básica e o passo a passo do projeto, que eu acredito que é a parte que mais interessa para vocês, que vocês devem estar mais esperando. Opa, eu acho que o aplicativo que eu estou usando para gravar, ele muda um pouquinho a ordem dos slides. Eu já tentei gravar 2 vezes, isso aconteceu, então eu vou tentar manter hoje. Se vocês acharem que foi ruim, eu posso tentar usar um aplicativo diferente, mas enfim, retomando. A definição do projeto de pesquisa é realmente a fase inicial de qualquer estudo. Ele representa a descrição minuciosa e estruturada do que será realizado. O objetivo realmente do projeto de pesquisa é organizar como a pesquisa vai ser feita para que propicie a construção de um novo conhecimento ou mesmo a atualização de um conhecimento já existente. Quando a gente fala da importância do projeto de pesquisa, é possível elencar 4 palavras principais, que são organizar, mapear, esclarecer e comunicar. Esmiuçando um pouquinho sobre isso, nós temos que o projeto de pesquisa ele é responsável por estruturar as ideias do pesquisador para que elas possam se alinhar com os objetivos. Então, muitas vezes, o pesquisador ele tem o desejo de pesquisar, por exemplo, sobre fibromialgia ou sobre câncer de pele, algo que vocês estão vendo agora também, doença inflamatória intestinal, da gastro, mas não tem realmente uma noção ou uma ideia de como que esse tema ele pode ser bem abordado. Então o projeto de pesquisa está aí para isso, para realmente nortear o pesquisador sobre o rumo da pesquisa, organizar o caminho a ser seguido, especialmente em relação ao recorte do tema, à metodologia, e também esclarecer para a comunidade científica o propósito daquele estudo, porque sabemos que o objetivo final é realmente tentar agregar para a comunidade científica algum conhecimento. Em relação à estrutura básica do projeto de pesquisa, nós temos que o tema ele é realmente o assunto sobre o qual se deseja investigar. Então, como eu havia falado, seu tema pode ser fibromialgia, câncer de pele, doença inflamatória intestinal, mas é necessário que, além de ter o tema, que seja feito um afunilamento. Então, nós temos a segunda parte, que é o problema. Realmente, o recorte do tema precisa ser claro e preciso, mas pode ser uma pergunta. Eu acredito que muitos de vocês devem conhecer o acrônimo PICOT, que é bastante utilizado na metodologia de pesquisa para que seja desenvolvida a pergunta da pesquisa metodológica. Eu não vou me adentrar sobre isso hoje porque não é o escopo da monitoria do dia, mas se vocês quiserem eu posso mandar artigos sobre isso depois. Mas enfim, você tem o tema, por exemplo, fibromialgia, e você quer realmente recortar. Um recorte interessante poderia ser tratamento não medicamentoso na fibromialgia. E aí a pergunta da pesquisa poderia ser, por exemplo, será que o tratamento não medicamentoso, como por exemplo apoio psicológico e estratégias de higiene do sono, são efetivas ou são funcionais no auxílio do paciente com fibromialgia? Esse é um possível problema, um possível recorte. E aí realmente você vai para os objetivos, que é o que você como pesquisador vai desejar atingir realizando aquele estudo. Um ponto bastante preponderante é que os objetivos eles precisam sempre ser escritos com os verbos no infinitivo. Então, sempre fazer, investigar,
indagar, esclarecer, relacionar, são verbos que são passíveis de utilização para os objetivos. Ademais, temos a metodologia, que é realmente o meio empregado na coleta de dados. Então, vocês podem se utilizar de estrutura, de interrogatório estruturado, de entrevista clínica, pode ser uma metodologia de análise de dados subjetivos, de dados secundários, como dados de prontuários ou dados do DataSUS. Enfim, a metodologia realmente é o delineamento de como a pesquisa ela vai ser realizada. E agora vamos ver um pouquinho sobre o passo a passo do projeto de pesquisa. Primeiro, nós temos a capa, que é o início do seu projeto, é aquilo que é a primeira coisa que as pessoas vão ver. Nós vamos precisar colocar na capa qual é a instituição de ensino vinculada àquele projeto. Na verdade, não só a instituição de ensino, pode ser a instituição de pesquisa, por exemplo, se for um projeto saído de um hospital, mas de maneira geral, na realidade da nossa universidade, é a instituição. Então, é necessário que vocês coloquem o vínculo da universidade, depois do departamento, depois da faculdade e do nosso curso. Depois, qual é o nome desse aluno vinculado, no caso você, qual é o título do seu projeto e o local e o ano. Algumas pessoas colocam local e data, mas não existe a rigor uma necessidade de ser data ou ano. No geral, eu prefiro o ano. Temos também a contracapa, que é a folha de rosto. Eu realmente peço desculpas se os slides eles ficarem um pouco bagunçados. Eu não conheço outro aplicativo além do que eu estou usando para gravação e isso de vez em quando acontece. Peço novamente perdão, mas eu acho que está dando para entender. A folha de rosto é realmente a segunda página, o que a gente chama de contracapa. Nela primeiro vai ter o seu nome, depois o título do seu projeto e a filiação do projeto. Por exemplo, aqui nessa imagem que eu trouxe de exemplo para vocês, eu coloquei projeto de pesquisa apresentado à disciplina de TCC 2 do curso de Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Mas pode ser também o seu projeto de iniciação científica, pode ser o seu projeto dentro de uma liga acadêmica, pode ser o seu projeto numa pesquisa de laboratório. Enfim, aqui eu trouxe um exemplo que é o que vocês vão fazer para a disciplina. Depois, quem é o seu orientador? Aqui eu trouxe a nossa professora Isete, que é a coordenadora da disciplina e para a qual vocês vão colocar o nome no trabalho entregue ao final da disciplina, mas caso seja para uma outra finalidade, vocês colocam o nome de seu orientador. Eita, voltou aqui para a capa, mas a gente está em contracapa, folha de rosto. E por fim, vocês colocam o local e o ano. Depois vocês vão ter o sumário. E aí o sumário realmente é a enumeração das divisões entre os capítulos. E capítulos nós chamamos de maneira geral as seções do seu trabalho, como a introdução, os objetivos, a revisão da literatura, a metodologia, orçamento, cronograma, referências, anexos e apêndices. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles daqui a pouco. Falando agora sobre a introdução, ela realmente é o momento de apresentar o tema do seu projeto. Ela traz uma importância em relação à abordagem do problema, que é o recorte do seu tema, e também, quando cabível, as hipóteses. Por exemplo, quando é uma investigação de bancada ou quando é um projeto com seres humanos, cabem ser colocadas hipóteses. Tanto é que na plataforma Brasil, local onde os projetos de pesquisa eles são submetidos para posterior avaliação pelo Comitê de Ética, existe esse ponto específico, hipóteses. E aí, durante os parágrafos da introdução, é necessário que seja relatada qual é a importância científica da pesquisa, a relevância realmente na sociedade, quais foram as produções anteriores naquele mesmo escopo, quais são as perspectivas futuras dentro dessa pesquisa e sempre seguindo uma ordem cronológica.
Em relação aos objetivos, eu já havia falado anteriormente que é necessário o uso do infinitivo e esses objetivos, eles são a rigor dois. O objetivo geral, que mostra o panorama do que se deseja pesquisar, e os objetivos específicos, que trazem realmente uma listagem das informações que pretende se depreender a partir do estudo. Depois tem a revisão da literatura. Esse passo, ele não é a rigor obrigatório em todos os projetos de pesquisa, mas no nosso, da UERN, é utilizado. Então, é realmente o levantamento de dados em artigos científicos, periódicos, livros, sites oficiais, das informações que versem sobre o tema e sobre o recorte proposto. Então, é realmente o momento de expor qual é o entendimento da literatura, da comunidade científica acerca daquele tema. É importante que as referências na revisão da literatura elas sejam referências atualizadas. Alguns editais preconizam de até 10 anos, mas no geral, na nossa universidade, nós utilizamos até 5 anos atrás, então temos essa necessidade metodológica também. Já em relação à metodologia em si do projeto de pesquisa, é a descrição das etapas que vão ser utilizadas para atingir os objetivos. Não é necessário que a metodologia de um projeto ela seja exatamente igual a de outro. A metodologia ela é realmente personalizável de acordo com os objetivos, de acordo com o tipo de estudo utilizado, para qual fim deseja ser feito. Então, por exemplo, uma pesquisa sobre fibromialgia por entrevistas clínicas, ela vai ser diferente de uma pesquisa sobre câncer de pele por análise de prontuário. E é na metodologia que nós vamos apresentar quais seriam essas diferenças. Eu vou trazer um pouquinho sobre os tópicos que precisam estar na metodologia. Primeiro, nós temos o tipo de estudo, se é um estudo retrospectivo, se é um estudo prospectivo, se é observatório, se é por intervenção, ou, por exemplo, um estudo de caso, um estudo de coorte, enfim, qual é o tipo de estudo a ser utilizado. Qual é o local e período da pesquisa? Por exemplo, o local pode ser Mossoró, Rio Grande do Norte, o período pode ser um ano, a gente está em fevereiro de 2021, então pode ser de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022, por exemplo, mas é necessário realmente demarcar a cronologia daquela pesquisa. Também qual é a população a ser estudada, a população geral, e depois qual vai ser a amostra daquela população. Quantas pessoas, por que elas foram incluídas no estudo, e aí justamente os critérios de inclusão e critérios de exclusão, e realmente seria basicamente isso. Outros tópicos que nós também temos na metodologia são o instrumento e o procedimento de coleta de dados. Então, também como eu havia falado anteriormente, vai ser utilizada uma entrevista estruturada, vai ser utilizada uma entrevista subjetiva, vai ser utilizada uma entrevista clínica, vão ser utilizados dados secundários do DataSUS, vão ser lidos prontuários. Realmente, qual vai ser o instrumento e o procedimento de coleta desses dados? Depois, o tratamento desses dados, eles vão ser colocados em planilha, vão ser colocados em algum aplicativo específico para tratamento de dados e ainda qual vai ser o procedimento de análise desses dados, que no nosso caso da área da saúde entra realmente na parte da bioestatística. Ainda em relação à metodologia, nós temos sobre os aspectos éticos. Então, você precisa colocar qual é o número da resolução utilizada. Nós sabemos que existem diferentes resoluções para diferentes objetivos. Trabalhos com humanos têm uma resolução, trabalhos com animais têm outra resolução, estudos de caso, relatos de caso têm uma resolução diferente. Então, é realmente qual é aquela que se aplica para o seu objetivo. Também quem vai ser o responsável pela coleta de dados, se é você sozinho, se existe uma equipe.
e quais são os riscos e os possíveis benefícios que a população participante daquele estudo vai estar exposta. É necessário que isso seja elencado realmente de maneira minuciosa. Também se, por exemplo, a população do estudo ela sofrer algum tipo de ônus, quais seriam as possibilidades de indenização e de ressarcimento para essas pessoas que puderam ser oneradas de alguma maneira. A gente sabe que isso dificilmente ocorre, mas é necessário que no passo metodológico seja descrito. Ademais, é necessário também que se coloque o tempo de guarda dos dados. Se vocês vão guardar esses dados por 5 anos, por 10 anos, se vai ser por um CD, se vai ser pela internet, é necessário que isso seja descrito na metodologia. Também é importante que você coloque o orçamento. Nessa seção são apresentadas realmente as despesas envolvidas na pesquisa. Vocês podem pensar, mas nossa, minha pesquisa ela não é financiada. Por exemplo, eu não sou bolsista do CNPq no PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Mas mesmo que a sua pesquisa ela seja de custeio próprio, é necessário que seja descrito qual é o orçamento e como vai ser gasto, o que vai ser gasto. Então, por exemplo, aqui eu coloquei papel A4, coloquei canetas, coloquei impressão, mas se na sua pesquisa em especial você vai precisar ir para uma cidade diferente, você colocaria também gasolina, então é realmente as especificidades do que vai ser gasto no seu projeto. Temos também sobre o cronograma, então também apresentando as diversas etapas do seu projeto, indicando em qual tempo cada um dos objetivos ele pretende ser realizado. É realmente seguir uma ordem cronológica definindo o que cada atividade vai ser feita em qual temporalidade. Por fim, nós vamos ter as nossas referências que vão finalizar a parte textual do projeto. E ela vai trazer realmente a relação de todas as fontes consultadas no projeto, podendo ser livros, periódicos, teses, boletins, ensaios, sites oficiais. Nós sabemos que existem sites, por exemplo, da OMS, da Fiocruz, que são realmente de informações confiáveis. Temos também o DataSUS, que é de conhecimento da maioria, e aqui eu trouxe só a imagem de uma das normas da ABNT. Eu disponibilizei para vocês um drive, lá tem algumas normas da ABNT. Se vocês tiverem com alguma dificuldade de encontrar, podem falar comigo, podem mandar mensagem no WhatsApp. Eu estou disponível nesses aplicativos de mensagem instantânea, também por e-mail. Fiquem à vontade se tiverem quaisquer dúvidas. E aí eu queria trazer um plus para vocês, que seriam elementos pós-textuais com anexos e apêndices. Eu muitas vezes tinha dúvida em relação a isso. Quando eu paguei TCC1, eu sanei essas dúvidas, talvez alguns de vocês ainda tenham, e aí eu queria trazer para vocês sobre isso. Quando pensamos em anexos e apêndices, ambos são elementos pós-textuais, só que os anexos são elementos externos, não são de domínio do pesquisador. E os apêndices são sim de domínio do pesquisador. Então, e exemplos nós temos de anexos, mapas, leis, estatutos, e nos apêndices nós temos o termo de consentimento livre esclarecido, que uma pessoa preenche dizendo que tem a ciência do que está sendo pesquisado, o termo de assentimento livre esclarecido, que é o TALE, que os pais preenchem para as crianças, seus filhos, ou aquelas que estão sob sua responsabilidade participar de uma pesquisa, e a carta de anuência, além de muitos outros. A diferença realmente desses elementos é se foram produzidos pelo pesquisador ou não. Então, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa sobre depressão nos estudantes de medicina e você vai utilizar o questionário de Beck, que é um questionário internacional, validado, isso vai ser um anexo, porque ele não é um questionário do seu domínio como pesquisador.
Mas, por outro lado, se você utilizar o questionário de Beck e ajustá-lo, fazer diferenças, sei lá, uma adaptação do questionário de Beck para a realidade da pandemia do coronavírus. Então, agora ele vai ser algo diferente do original e feito por você como pesquisador. Então, aí sim ele vai ser considerado como um apêndice. E eu espero que tenha ficado clara essa diferença, além de esperar que tenha ficado clara essa monitoria. Eu novamente queria pedir desculpa pelas intercorrências no aplicativo. Se vocês conhecerem algum aplicativo diferente de gravação de tela, podem me falar que eu tento me adaptar e utilizar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar e-mail, podem mandar WhatsApp, estou sempre disponível. Se vocês quiserem também, nós podemos marcar plantões de dúvida. É só falar comigo que eu estou à disposição, viu? Muito obrigada pela atenção, de terem assistido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!